Eita, Ricelli, estamos chegando aqui no nosso último vídeo, né, dessa nossa série de, vamos dizer assim, de insights que a gente está dando aqui para o nosso público e sobre esse assunto que é tão importante, que é a orçamentação de obra. E lembrando, né, que vamos ter a nossa live no dia 13 de outubro, às 20 horas aqui no canal da PS, com o engenheiro Ricelli, mostrando o passo a passo de uma obra do início até o fim. Então não sai daí, fica ligado, porque você só tem a ganhar aqui com o canal da PS. Nós estamos em plena modificação aqui das nossas pretensões, vamos dizer assim, ampliando os nossos horizontes, quando estamos abrindo espaço para que outros profissionais, né, assim, a exemplo do Ricelli, e se Deus quiser vamos fazer outras parcerias também com os profissionais, para trazer sempre para você um conteúdo diversificado e de qualidade, como sempre foi o objetivo aqui da PS Videoaulas. Engenharia é da PS. Beleza. E agora fica aquela pergunta, né, PS? Pois é, pra gente encerrar, né, Ricelli, a gente ficou pensando o que é que a gente vai fazer agora, depois que fez o orçamento. Acabou o problema, Ricelli? Agora Ou onde é que começa o problema? Agora eu vou responder para vocês. Eu vou primeiro dizer o que é que você não deve fazer, PS. Você não deve pegar aquele trabalho imenso que você teve de montar o orçamento, meter ele numa gaveta ali e abandonar o coitadinho e só querer olhar ele na próxima obra. Não façam isso, pessoal, pelo amor de Deus, tá? O orçamento é uma peça de engenharia, é um documento técnico que deve ser utilizado ao longo de todo o processo de gestão da obra, e ele também deve ser utilizado em conjunto com outros elementos para você desenvolver os outros planos de empreendimento, como por exemplo, na hora de você montar um cronograma, PS, você precisa dimensionar as equipes, porque você estima o tempo lá das atividades. E para poder, como é que você vai saber se aquele tempo que você estimou é um tempo viável ou não? Tá aquela história, né? Nada adianta você fazer um planejamento maravilhoso no papel e na prática ele não... Sem executar. Não vai ser, vamos dizer assim, executado. Né? A gente vê às vezes uma coisa simples, que é numa obra, um controle de umidade numa areia, que não é feito. Então o fator água-cimento termina comprometendo a resistência de uma estrutura de concreto, porque simplesmente não se teve um cuidado básico, né? Isso. Que seria um controle de umidade. Então eu estou dando aqui só um exemplo de como é complexo, apesar de ser simples uma obra, se a gente for olhar de um modo geral os problemas onde eles acontecem, mas vai desde um simples controle de umidade, como eu falei aqui, como de uma coisa mais assim significativa que vai te dar um prejuízo enorme quando você não orçou e não conferiu, porque você já orçou errado, imagine, e você não detectou que orçou errado. Então, se você no processo ainda conseguir detectar uma falha, você ainda pode ter um jogo aí para você se sair dessa situação, não é isso, Célio? Isso mesmo. Então assim, pessoal, você deve usar o seu orçamento como base para você desenvolver os outros planos, como cronograma, dimensionamento de equipes, planejamento de suprimentos. E aí ao longo da obra, é interessante demais que esse teu orçamento esteja implantado num sistema que a gente chama de ERP, que é um tipo de sistema. Que aí, PS, existem vários sistemas, né? Mas o que a gente está muito acostumado a utilizar aqui na nossa região, e o que eu vejo que é o mais utilizado no Brasil inteiro é o CIEG. Mas existe o TOTOS, existe o SAP, existe o Obra-Prima, existem vários sistemas. E o que é que um sistema como esse, PS, ele vai fazer? É só opção, gente, vocês chamam de não falta, né? Você precisa escolher uma dessas opções, né? A gente aqui vai só fazer as indicações, né, Ricelli, mas elas no final das contas, né, vão ter praticamente os mesmos elementos, funcionalidades, né? Não é isso? São telas diferentes, mas fazem a mesma coisa. Então assim, você implantando o seu orçamento dentro de um sistema, um ERP, como o CIEG, por exemplo, o que é que você vai ter de ganho? Você vai conseguir fazer o controle do previsto e do realizado, dos custos do teu empreendimento. Você vai conseguir saber qual foi a quantidade que você usou de cada um dos insumos e qual foi a quantidade real que você comprou. Qual foi o preço que você usou unitário de cada insumo e qual foi a média real que você comprou de preço ao longo da execução do seu empreendimento. Então assim, você vai realmente juntar tudo aquilo que você fez de planejamento com a gestão na prática no dia a dia e você vai ter números. Lembrem-se, pessoal, a gestão, cada vez mais, ela deve ser baseada em números, né, Paulo? Isso, e lembrando que o ideal, como é que a gente sabe se o orçamento está certo? Se a gente pegasse no final, fizesse na ponta do lápis tudo o que gastou, então aquilo é o orçamento real. Isso. Só que a gente tem que antever isso.
Então o orçamento ele vai ser de uma qualidade boa se ele conseguir se aproximar desse real. E como é que eu consigo isso? Com essas metodologias aí que o Ricelli acabou de falar, né? Que isso tem que ser bem feito, bem estruturado, bem montado e tem que ser da sua empresa, da sua realidade, né? E não copiado como a maioria faz. Inclusive você deve, para ter o controle, como o Paulo falou, para você não deixar para saber só lá no final da obra se teve lucro ou prejuízo, é que você deve ter, Paulo, um orçamento quebrado que a gente chama aí por pacotes de serviço, né? Que isso é uma coisa bem interessante que a gente vai mostrar para vocês na nossa live lá do dia 13, que é quando você divide a obra em pacotes de serviço, você consegue, por exemplo, vamos imaginar uma casinha pequena, que eu tenho o reboco interno, o reboco externo e o reboco do muro. Então eu já tenho 3 pacotes ali do reboco. Quando eu terminar o reboco do muro, eu consigo saber se aquele reboco do muro eu gastei menos ou mais. Isso, claro, eu estou dando exemplo de uma obra bem pequena, mas isso a gente pode expandir para uma obra de 2 torres de 30 andares, por exemplo. Tá? Como é que eu vou saber se a estrutura do 5º andar está dentro do custo que eu sei ou não? Então isso é muito importante. Pois é isso, Ricelli. Eu acho que chegamos assim ao fim dessa série, mas não termina aqui nesse vídeo, porque no dia 13 nós vamos apresentar para vocês uma live onde o Ricelli vai mostrar para vocês o passo a passo de uma orçamentação de uma obra simples, mas que ela vai ser do zero, né, até o seu final. Então você vai ter esse entendimento de tudo isso que nós falamos nesses vídeos. Então se você chegou só nesse vídeo, não se preocupe, vai lá. A gente criou uma playlist, tudo organizadinho, todos os vídeos estão na sequência. Então você vai lá, resgata todo esse conhecimento para você se preparar e entender o que nós vamos falar para vocês nessa nossa live do dia 13 de outubro, às 20 horas, aqui no canal da PS Videoaulas. Beleza. Pessoal, não percam, tá? Isso aí, se você é estudante, se você é recém-formado, ou se você já é um profissional da área, você sempre, por mais que você já tenha feito orçamentos na sua vida, mas enquanto mais você absorve aquele conteúdo, mais você vai gravando, você vai entendendo melhores formas de trabalhar e você vai crescendo com isso profissionalmente, dando melhores resultados às suas obras e garantindo com isso que você sempre seja um profissional empregável, né? Então isso é importante demais. Pois é, mude a filosofia, inclusive, da sua empresa, né? De repente você chega com uma novidade lá, isso pode ser um diferencial para você, né? Você chegar com uma novidade para aquela realidade que você está vivenciando, que às vezes não funciona tão bem, porque não tem uma metodologia adequada para funcionar, né? Às vezes até a coisa está funcionando, mas pode ser melhorado, né? Tudo pode ser melhorado, tudo pode ser otimizado. Com certeza. Beleza, então é isso aí, pessoal. Aguardo vocês lá, dia 13 de outubro, às 20 horas. Nós vamos estar aqui com o maior prazer do mundo para poder transmitir conhecimento e qualidade aqui para vocês. Então, Ricelli, obrigado, meu irmão. Valeu. Engenharia é da